Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quarta-feira, 13 de maio de 2026. Sexta semana da Páscoa. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os que conduziram Paulo levaram-no até Atenas. De lá voltando, transmitiram a Silas e Timóteo a ordem de que fossem ter com ele o mais cedo possível. E partiram. De pé, no meio do Areópago, Paulo disse: Homens atenienses, em tudo eu vejo que vós sois extremamente religiosos. Com efeito, passando e observando os vossos lugares de culto, encontrei também um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Pois bem, esse Deus que vós adorais sem conhecer, é exatamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Senhor do céu e da terra, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Também não é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, pois é ele que dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem ele fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, tendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Assim fez, para que buscassem a Deus e para ver se o descobririam, ainda que as apalpadelas. Ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dentre vossos poetas, somos da raça do próprio Deus. Sendo, portanto, da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, prata ou pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Mas Deus, sem levar em conta os tempos da ignorância, agora anuncia aos homens que todos, em todo lugar se arrependam, pois ele estabeleceu um dia em que irá julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, diante de todos, oferecendo uma garantia, ao ressuscitá-lo dos mortos. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, alguns caçoavam, e outros diziam: Nós te ouviremos falar disso em outra ocasião. Assim Paulo saiu do meio deles. Alguns, porém, uniram-se a ele e abraçaram a fé. Entre eles estava também Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris e outros com eles. Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 148. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Louvai o Senhor Deus nos altos céus, louvai-o no excelso firmamento. Louvai-o, anjos seus, todos louvai-o, legiões celestiais. Reis da terra, povos todos, bendizei-o, e vós, príncipes e todos os juízes, e vós, jovens, e vós, moças e rapazes, anciãos e criancinhas, bendizei-o. Louvem o nome do Senhor, louvem-no todos, porque somente o seu nome é excelso. A majestade e esplendor de sua glória ultrapassam em grandeza o céu e a terra. Ele exaltou seu povo eleito em poderio, ele é o motivo de louvor para os seus santos. É um hino para os filhos de Israel, este povo que ele ama e lhe pertence. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Rogarei ao meu Pai e ele há de enviar-vos um outro Paráclito, que há de permanecer eternamente convosco. Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso, disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos coloca diante de uma cena belíssima. Paulo em Atenas, no meio do Areópago, anunciando Deus vivo e verdadeiro. Ele parte de algo que os atenienses já conheciam, um altar dedicado ao Deus desconhecido, e a partir daí,
revela que esse Deus não é uma ideia abstrata, nem uma força distante, mas o Criador que dá vida, respiração e tudo mais. Paulo mostra que Deus não está longe de nós, nele vivemos, nos movemos e existimos. Essa afirmação é profundamente consoladora, porque nos recorda que nossa vida não é fruto do acaso, mas está sustentada pelo amor de Deus. O Salmo responsorial nos convida a unir nossa voz ao louvor da criação inteira. Céus, terra, anjos, reis, jovens e idosos, todos são chamados a bendizer o Senhor. É como se a liturgia nos lembrasse que a vida cristã não é apenas cumprir mandamentos, mas sobretudo viver em atitude de louvor e gratidão. Louvar é reconhecer que tudo vem de Deus e tudo volta para Ele. No Evangelho, Jesus prepara os discípulos para a vinda do Espírito Santo. Ele sabe que ainda há muitas coisas que eles não podem compreender, mas promete: quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. O Espírito não fala por si mesmo, mas comunica aquilo que vem do Pai e do Filho. Ele é o sopro que ilumina, fortalece e guia a igreja ao longo da história. Estamos na 6ª semana da Páscoa, caminhando para Pentecostes. É tempo de abrir o coração para o Espírito Santo, que nos conduz à verdade plena. Muitas vezes, como os atenienses, temos altares em nossa vida dedicados a deuses desconhecidos, coisas que ocupam o lugar de Deus, mas não nos dão vida verdadeira. Paulo nos recorda que só em Cristo encontramos sentido e plenitude. A homilia de hoje nos convida a 3 atitudes. Primeiro, reconhecer que Deus está próximo, sustentando nossa existência. Segundo, viver em louvor, como toda a criação que canta a glória do Senhor. E terceiro, abrir-nos ao Espírito Santo, que nos conduz à verdade e nos faz compreender o mistério de Cristo. Que o Espírito da verdade nos ajude a abandonar os ídolos e a viver com confiança no Deus que nos criou e nos ama. Que nossa vida seja um hino de louvor, e que, como Paulo, sejamos testemunhas corajosas da fé, anunciando ao mundo que Cristo ressuscitou e está vivo entre nós. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, Criador do céu e da terra, nós nos colocamos diante de Ti neste tempo pascal, lembrando que em Ti vivemos, nos movemos e existimos. Tu és o Deus que Paulo anunciou aos atenienses. O Deus que não habita em templos feitos por mãos humanas, mas que se faz presente em cada coração que Te busca. Nós Te bendizemos porque nos deixa a vida e nos chamaste a caminhar na verdade. Recebe, Senhor, o nosso louvor, como cântico de toda a criação que proclama a Tua glória. Que o nosso viver seja um hino de gratidão, como o salmista nos ensina, e que cada gesto nosso seja sinal de que reconhecemos a Tua majestade e o Teu amor. Envia-nos, Pai, o Espírito da verdade prometido por Jesus. Que Ele nos conduza à plena verdade, ilumine nossas escolhas, fortaleça nossa fé e nos faça compreender mais profundamente o mistério da Tua presença. Que o Espírito Santo nos ajude a abandonar os ídolos que tantas vezes ocupam o Teu lugar em nossa vida e nos faça viver com confiança em Ti, que és nosso sustento e nossa esperança. Senhor, que a Tua palavra nos transforme e nos dê coragem para sermos testemunhas do Evangelho, como Paulo foi em Atenas. Que possamos anunciar com simplicidade e firmeza que Cristo ressuscitou e está vivo entre nós. E que, guiados pelo Espírito, sejamos instrumentos de paz, de amor e de verdade no mundo. Assim Te pedimos, ó Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.